Atenção! Este vídeo contém spoilers. Prossiga com cautela. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Jerônimo Araújo e esse é o Nerd Demais pra Ser Maromba. Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu já vou pedindo para você aí de casa, se não for inscrito, não for inscrita, se inscreva no canal, compartilhem o vídeo com as amigas e com os amigos, deixem seus comentários e, acima de tudo, deem o like. O like é o que vai nos ajudar a entrar nessa onda, nesse universo cósmico de grandes canais do YouTube Brasil. Bom, vamos falar então a respeito da série Love, Death and Robots. Para ser mais exato, de um episódio em específico, que é o episódio Sepultados na Caverna, que é o episódio número 8 da terceira temporada. Essa série conta com diversos curtas-metragens muito parecidos em termos estéticos, em termos de estrutura, com outros curtas que eu já falei aqui no canal, que são os curtas do Waltz Studio. Eu tenho uma playlist completinha falando de todos os curtas do Waltz Studio e Love, Death and Robots trata sobre assuntos parecidos. Esse episódio em específico, por que eu escolhi esse episódio para trazer aqui para vocês? Por que eu não falei da série desde o início? Pode ser que eu fale futuramente, tá? Pode ser que eu pegue e destrinche toda a série. Sem dúvida nenhuma, é uma série muito boa e que tem conteúdo aí para muitos vídeos. Mas por que eu escolhi esse episódio em específico? Porque ele é um episódio que apresenta de uma maneira sucinta, de uma maneira muito direta, o tal do horror cósmico. O horror cósmico que você aí de casa já deve ter ouvido falar e talvez já se perguntou o que é o tal do horror cósmico. O horror cósmico é basicamente criação do escritor H.P. Lovecraft. Foi o cara que cimentou, que estruturou tudo que a gente conhece sobre o horror cósmico nos dias de hoje. Ele está muito em voga, ele está na moda, o horror cósmico, por vários motivos. As possibilidades são praticamente infinitas, de trabalhar com horror cósmico dá muito pano para manga, dá muito recurso para escritores, diretores, roteiristas, para soltar a imaginação e também, até onde eu sei, as obras de Lovecraft são de domínio público. Então tu pode falar de Cthulhu à vontade, pode falar de todos os outros monstros e das outras criaturas horripilantes que não vai ter risco de tomar processo. Lovecraft, sua vida pessoal, era uma pessoa realmente muito cretino. Ele era uma pessoa assumidamente racista. Então, quando se vai ler Lovecraft e se vai entender um pouco mais de horror cósmico, deve-se fazer essa ressalva, deve-se falar a respeito disso, que a pessoa Lovecraft era uma pessoa realmente desprezível, mas as suas obras foram muito influentes na literatura do século XX, principalmente. Stephen King, Clive Barker, tem muito de Lovecraft. E tem obras muito importantes e muito interessantes que já conectaram essas duas coisas. O fato de Lovecraft ter sido essa pessoa nada agradável com o horror cósmico. A recente Lovecraft Country, do canal HBO. Uma série que eu recomendo, uma série muito boa para quem também quer ter essa introdução aí no horror cósmico. Para você aí de casa que não conhece e quer conhecer mais a respeito do assunto, esse episódio da antologia Love, Death and Robots é ótimo. Porque o que é o horror cósmico? O horror cósmico trata desse horror além da compreensão humana. Trata desses seres, desses demônios, dessas criaturas que estão além dos alicerces da nossa realidade. E ele fala sobre criaturas tão horripilantes que deixaram insanas as pessoas que vislumbraram esses seres. E esse episódio vai falar especificamente desse assunto. Bom, vamos lá então. O início é algo bastante simples. Tem-se um destacamento de soldados no Afeganistão indo resgatar um refém que foi preso ali por alguns terroristas. Esses soldados entram numa caverna e o curta já mostra que veio. Várias aranhas descem das paredes, elas funcionam meio como um sistema de defesa dessa caverna e são aranhas um tanto quanto bizarras, porque são seres ao mesmo tempo mecânicos e ao mesmo tempo orgânicos e todas elas possuem um rosto humanoide. Então é algo completamente que causa uma estranheza muito grande e algo completamente absurdo para a nossa compreensão. Um dos soldados é morto por essas aranhas
e os outros partem em disparada para o interior da caverna. O curta-metragem é feito através da Unreal Engine, da Epic Games. Eu já falei aqui no canal, inclusive nos vídeos do Outro Studio, a respeito de um outro curta-metragem que foi feito através da Unity, da Engine Unity. Então vou deixar aí o card, vocês podem assistir o outro vídeo. E esses curtas-metragens, essas obras feitas, né, através de motores de jogos, são muito interessantes, porque nada mais são do que propagandas, né? Até para quem talvez não é do mundo dos games, conhecer um pouco mais a respeito o quão realista tudo isso pode ser através de uma engine que foi criada para um jogo. Eu digo que é perfeito, que realmente é um curta fotorrealista quanto o Avatar, por exemplo? Não. De fato, os personagens aqui têm uma certa... tem um certo valezinho da estranheza ali pegando, eles têm uma carinha meio estranha, não fica muito realista não, mas a gente consegue observar e consegue lembrar de quem são os atores interpretando cada um deles. 3 nomes mais famosos, o Jai Courtney, que é o Capitão Boomerang lá do Esquadrão Suicida, a Christian Serratos, que faz a Rosita em Walking Dead, e o John Manganiello, que é o Deathstroke, que é o Exterminador que nunca foi, que ficou só na promessa. E o Flash Thompson lá do filme do Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Esses soldados entram caverna dentro e se deparam com um enorme templo. Um templo com uma coluna de luz, com um pilar de luz bem no centro, e é um local gigantesco. Um local, sei lá, do tamanho de, sei lá, uns 4 estádios de futebol. Aqui, uma boa parte dos soldados já é despachado através dessas aranhas. As aranhas matam 3 desses soldados. E é uma ideia bem mais sinistra e mais extrema do que a gente viu, por exemplo, lá nos escaravelhos da múmia, né? Que lá os escaravelhos da múmia passavam por cima da pessoa, a pessoa aparecia só um esqueletinho. E aqui não. Aqui mostra as aranhas entrando pela boca das vítimas e comendo o braço do cara, e o terceiro sujeito entra, volta completamente destruído e pedaço da cara dele todo destruído, em carne viva. Então é uma coisa bastante chocante e meio que força também esses personagens a entrarem cada vez mais para dentro da caverna. Dentro da caverna, vale mencionar também, eles encontraram o corpo do refém que eles vinham buscar com o corpo de 2 dos terroristas. Então mostra que, a missão deles acabou, eles poderiam simplesmente ir embora. Mas o fato dessas aranhas aparecerem meio que compeliu eles para dentro da caverna. E isso talvez vai ter relação com o que eles vão encontrar lá dentro. Sobram somente os 2 protagonistas, o personagem interpretado pelo John Manganiello e a personagem interpretada pela Christian Serratos. Os 2 deslumbrados com aquele templo, o templo com uma arquitetura completamente estranha, meio que retrofuturista. Eles, completamente abismados com aquilo tudo, adentram o interior desse templo e se deparam no meio dessa coluna de luz com ninguém mais, ninguém menos que Cthulhu. Cthulhu, que vocês aí, mesmo que não conhecem terror cósmico, já ouviram falar no Cthulhu. Eu, inclusive, já fiz vídeo aqui no canal falando de um outro filme que usou o Cthulhu, que teve Cthulhu como seu plot twist, como sua surpresa. Vou botar o card aí. E Cthulhu é bastante utilizado, acho que das criaturas Lovecraftianas, ele é o mais famoso, o mais utilizado. E o Cthulhu, além de ser uma criatura colossal, uma criatura muito assustadora, ele tem poderes mentais, ele entra na mente das vítimas. E essa visão que ele está incutindo dentro da mente dos soldados, nós, a audiência, vemos, né? Nós vemos o que a personagem da Christian Serratos está vendo. Um mundo completamente destruído, Cthulhu trazendo o Armagedon para o planeta, e o que ele quer é ser liberto, é ser solto. Então dá a entender que aquelas aranhas são um sistema de defesa, mas quem sobrevivesse a elas deveria ser empurrado cada vez mais para dentro do templo para ser o responsável pela libertação de Cthulhu. O personagem do John Manganiello pega uma granada e ele realmente ia soltar a criatura. Ele iria explodir as correntes que o prendiam e iria soltá-lo. A personagem da Christian Serratos, então, acaba entrando num conflito com ele, acaba o matando, e no final, por estar muito sobrecarregada com a indução mental de Cthulhu, vemos a personagem saindo da caverna, recitando aquelas palavras alienígenas, aquela coisa muito misteriosa, e com os olhos e os ouvidos dilacerados, e ela com uma faca na mão. Dá a entender que, para não ceder ao controle de Cthulhu, a personagem furou os próprios olhos, cortou as próprias orelhas, furou os próprios ouvidos. E isso, meus amigos e minhas amigas, é algo que resume muito bem o terror cósmico. Porque em obras do Lovecraft é dito que quando os seres humanos têm um vislumbre dessas criaturas fantásticas, o cérebro humano não está preparado para compreender essas criaturas. Essas criaturas não têm uma forma que seria compreensível para nós.
E por que o terror cósmico funciona e por que ele assusta, por que ele incomoda tanto? No momento aqui desse curta, a personagem fala para um outro soldado: Deus está morto, vamos indo. Então dá a entender que ela é ateia, ela não acredita em religião nenhuma. Mas é algo muito interessante e muito sinistro ao mesmo tempo, que mesmo os ateus, mesmo as pessoas que não têm uma crença, iriam ser muito impactadas por seres dessa magnitude. E o fato de nós aqui entendemos que o Deus, né, os deuses ou Deus que nós estamos acostumados a ouvir falar, né, o Deus cristão, por exemplo, não é aquilo que nós imaginávamos, é outra coisa que assusta demais quem lê e quem interage com o terror cósmico. Porque aqui o Deus, as criaturas que são responsáveis pelo alicerce desse planeta e dos planetas são criaturas completamente disformes, completamente cruéis. É uma visão muito nihilista, é uma visão muito cínica, é uma visão muito aterrorizante de tudo. Talvez reflita um pouco essa questão da humanidade, ver Deus como um ser, né, como um juiz, como um ser cruel. Então eu acho que esses são os elementos que dialogam com nós seres humanos. Como eu disse, mesmo uma pessoa que não acredita em nada estaria muito impactado pela imagem de um ser completamente disforme, sendo o criador de tudo, ou sendo esses barões do universo. Essa obra é meio que um resumo, na minha opinião, ela é meio que um resumo do que é o terror cósmico. Eu realmente recomendo. Tem outras obras também que daria para recomendar, né, de terror cósmico. Se vocês ficarem interessados, coloquem aí nos comentários, digam quais outras obras vocês consideram importantes para o terror cósmico ou quais outras obras vocês querem ouvir falar aqui no canal, né? Tem muito material sobre esse assunto, posso fazer vídeo aí se vocês assim quiserem. Pessoal, Jerônimo do Futuro chegando aqui para fazer um pequeno adendo no vídeo. Lembrei, enquanto eu estava editando o vídeo, da obra Caixa de Pássaros, filme lançado em 2018 pela Netflix, que é baseado num livro também. Não é um livro do Lovecraft, é um livro de terror cósmico, mas é um livro bem mais recente e que a premissa é totalmente baseada nessa ideia dessas criaturas deixarem insanos quem as observasse. A obra é diretamente galgada em cima disso, né? Então, sendo que os personagens têm que andar com os olhos vendados porque esses seres são completamente incompreensíveis e seus cérebros acabariam não suportando, né, trazendo para eles a morte, né, trazendo para eles a autoflagelação. Então, além do curta, eu também recomendaria Caixa de Pássaros para quem quer conhecer um pouquinho mais a respeito de terror cósmico e mais especificamente a respeito desse fato tão peculiar que o terror cósmico carrega. No mais seria isso. Eu recomendo a vocês a antologia Love, Death and Robots, é muito boa. Mas no mais eu quero agradecer a presença de todos, quero pedir que se não forem inscritos, não forem inscritas no canal, se inscrevam, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal com os amigos e com as amigas e deixem os seus belíssimos likes, certo? Que vamos todos juntos ascender cada vez mais para o cosmo do YouTube. Muito obrigado a todos, valeu!